Olá a todos. Qual o valor da receita bruta de uma empresa de marketplace? Pois bem, essa é a resposta e é o assunto da consulta 170, da solução da consulta 170 publicada no dia 4 de outubro de 2021 no Diário Oficial da União. Então, essa consulta ela é especificamente sobre as empresas de marketplace, onde é feita uma consulta por uma empresa de marketplace para saber se a receita bruta dela engloba a receita que ela tem que passar para as empresas que vendem por esse marketplace. Lembrando que, na verdade, refrescando a memória, o que é uma empresa de marketplace? É aquela empresa que vai intermediar a venda de algum produto, como por exemplo iFood, como por exemplo Uber. Então você paga um valor para essas empresas quando você paga via cartão de crédito, que você não paga por dinheiro diretamente na empresa, você paga via cartão ou débito ou crédito diretamente para a empresa e a empresa abre uma consulta na Receita Federal para saber se aquele valor que ela recebeu, que vai para a empresa prestadora do serviço ou que vendeu aquele produto, se ele entra ou não dentro da receita bruta dela. Eu já adianto que quem quiser saber, assim como nós fizemos no último vídeo de consulta, quem quiser saber a resposta, eu já vou passar agora. A Receita Federal ela embasou por A mais B que não incide na receita bruta os valores de terceiros, desde que evidenciados pela contabilidade dela. Então a empresa tem que evidenciar pela contabilidade que os valores são de terceiros e que vai ser receita bruta vai ser apenas a comissão que essa empresa recebe pela intermediação e pela venda desses produtos, mas não a venda do produto em si, apenas a intermediação, né? Apenas a comissão dela de intermediação. O valor da venda do produto mesmo que essa empresa de marketplace ela é, administre esses valores, o valor é a receita bruta para a empresa que realmente vendeu, para a empresa que realmente produziu, vendeu, certo? A partir disso, a partir de agora nós vamos ver os maiores detalhes em cima dessa consulta, fazendo a leitura e análise da consulta. Então vamos lá, iniciando. Relatório. Examina-se a consulta interposta pela pessoa jurídica em epígrafe. Esta refere inicialmente que seu ramo de atividade é a intermediação de negócios e que criará e gerenciar um marketplace, intermediando o comércio de diversos produtos através de um sítio eletrônico na internet. Explica que, na prática, o consumidor, cliente, adquire vários produtos através da rede mundial de computadores, provenientes de vários fornecedores, realizando um só pagamento. Afirma que recebe o valor total dos produtos e o repassa para cada fornecedor, retendo a sua comissão. Então, a Receita Federal, ela entende que a comissão que a empresa retém, que na verdade é a receita bruta dela, mas ela precisa evidenciar isso na contabilidade. Nós vamos ver no decorrer desse texto. Vamos continuar. Ressalta que cada fornecedor emitirá o documento fiscal inerente ao seu fornecimento e não a consulente, né? Então, o documento fiscal, cada fornecedor que faz parte desse marketplace, que usa o marketplace para vender, ele vai ter que emitir o documento de venda dele. Qualifica que sempre dúbia a discussão concernente ao recebimento de valores e posterior repasse a terceiros tange as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para o PIS e para o COFINS, ou seja, aquelas que correspondem ao valor total recebido ou apenas a comissão retida antes do repasse. Aí tem algumas soluções sobre essas consultas, né? Colaciona as soluções de consulta CONCIT 251 de 2017, 239 de 2017, reproduz o artigo 12 do decreto 1598 de 1977 e o artigo 1º da lei 10.637 e da lei 10.833, cada um aqui de cada qual imposto, né, do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Continuando a nossa leitura, depois das citações,
Avança que uma leitura apressada dos aludidos dispositivos legais pode levar à conclusão de que todo valor recebido por uma empresa intermediadora ou de marketplace pode ser submetido à tributação, e não apenas o valor que será retido por aquela, antes do repasse das importâncias aos intermediados. Todavia, entende a consulente que o acréscimo patrimonial oferido em sua atividade repousa sobre o valor que retém de seus parceiros. Ou seja, isso aqui é muito importante, é a chave para o entendimento dessa consulta. Uma das chaves. Porque a consulente ela entende que o acréscimo patrimonial auferido em sua atividade repousa sobre o valor que retém de terceiros. Ou seja, o valor que ela administra. Por exemplo, vamos supor que a empresa ela vende, vamos supor que ela vende sanduíches, que ela intermedia a venda de sanduíches. Então, o cliente vai lá no site, ela pede um sanduíche, e o sanduíche vai pegar, e vai ser entregue. O sanduíche ele custou, vamos supor, R$20. Desses R$20, a empresa cobrou R$1, 5% pelo valor da comissão dela de venda, né? Pela administração do site, pelo posicionamento para venda, entre outros. Então, o valor dentro dos R$20, apenas o que vai gerar um aumento patrimonial para a empresa de marketplace vai ser o valor de R$1, vai ser o que vai gerar lucro para ela. Esse que é o aumento patrimonial. Os outros R$19 dos 20, ele é para custear a fabricação e a feitura o preparo desse sanduíche. Tá certo? Então é isso que ela quis dizer. Na verdade, o que vai gerar lucro para ela é apenas o valor da retenção. E não sobre o total recebido, o que será automaticamente repassado a estes fornecedores. Diante do exposto, interroga-se e integram a receita bruta os valores recebidos através do marketplace, os quais serão posteriormente repassados a terceiros ou apenas a comissão a ser retida em seu favor, antes do repasse dos valores devidos a estes. Afinal, presta as declarações exigidas nos artigos 3º e parágrafo 2º do inciso 2º da Instrução Normativa 1396, de 13 de setembro de 2013. É o relatório em apertada síntese. Fundamentos. Aí agora aqui vai começar a parte dos fundamentos. A partida, cumpre destacar que o feito sob exame preenche os requisitos legais de admissibilidade. Veja bem, esses fundamentos aqui já começa a parte da análise da Receita Federal. O relatório primeiro era a apresentação da consulta da consulente à Receita Federal. E agora, a partir dos fundamentos, é onde começa a resposta. Então, ela está dizendo, a Receita Federal já diz que a consulta preenche os requisitos legais para admissibilidade, para ser admitido para análise. Em razão, porque essa autoridade deve dele conhecer. Nada obstante, salienta-se que a consulta não sobresta os prazos de recolhimento de tributo retido na fonte, nem entrega de declaração de rendimentos ou cumprimento de outras obrigações acessórias. Tampouco sua solução convalida informações apresentadas no processo, sem prejuízos, outros sim, do poder de dever da administração tributária, de por meio do procedimento fiscal, verificar o efetivo enquadramento no caso concreto na hipótese abrangida pela correspondente resposta, no termo do artigo 49 da Lei 70.235, de 6 de março de 1972, dos artigos 9, 11 e 28 da Instrução Normativa 396 de 2013. Neste rumo, continuando a resposta da Receita Federal, nesse rumo, acentue-se que, na operação descrita, a empresa consulente disponibiliza sítio eletrônico para que seus parceiros efetuem a venda de produtos e emitam respectiva nota fiscal. É importante que os fornecedores emitam nota fiscal, sim. Assim sendo, a consulente atuaria como intermediária entre as empresas parceiras e os clientes dessas, fazendo jus ao recebimento de comissão pactuada no contrato firmado.
Em razão disso, a consulente receberá e repassará os valores relativos às vendas dos parceiros líquidos de sua comissão. Portanto, em suma, a dúvida do contribuinte diz respeito à interpretação do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 26 de dezembro de 77. Este assim estabelece para fins do imposto de renda recai sobre as pessoas jurídicas. Então vamos ver conforme a interpretação do Decreto-Lei 1598 no seu artigo 12º, o que corresponde à receita bruta. Então, artigo 12, receita bruta compreende: inciso 1º, o produto da venda de bens nas operações de conta própria. Inciso 2º, do preço da prestação de serviços em geral. Inciso 3º, o resultado auferido nas operações de conta alheia. E inciso 4º, as receitas de atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidos no inciso 1 a 3. Corroboram esse dispositivo na legislação do imposto de renda, no imposto do artigo 208 do anexo do decreto 9.580 da Instrução Normativa 1.700. Ainda salienta-se que o dispositivo 26, o artigo 26 da Instrução Normativa 1.700 de 2017 também se aplica à contribuição social sobre o lucro líquido. Destaca-se que o artigo 12 do Decreto 1598 aplica-se a COFINS e ao PIS para o regime não cumulativo, na forma, respectivamente, no artigo 1º da Lei 10.833 e da Lei 10.637. Assim, a interpretação aqui expressa alcança os 4 tributos acima citados. Então, todo esse embasamento que eu até li resumidamente, ele diz respeito que a consulta, a interpretação, ela alcança os 4 tributos, ou seja, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. A interpretação que a Receita Federal vai apresentar, ela alcança os 4 tributos. Continuando. Diante desse escopo legal, deve-se observar que o serviço prestado pela consulente é, segundo seu relato, e fato ao qual presumimos verdadeiro, a intermediação de vendas mediante o recebimento e repasse de valores. Por meio dos contratos relativos a esse serviço, é estipulado o seu preço na forma de comissão. Em seu relato, a consulente assevera que não é titular da integralidade dos montantes que repassará para terceiros, mas somente de parte que cobrará pelo seu serviço, fato que também presumimos verdadeiro. Então aqui a Receita Federal ela costuma fazer isso mesmo, até por uma formalidade, presumir e por escrito que a consulta ela é verdadeira, trata-se de dados verdadeiros. Presumindo que o que está escrito seja verdadeiro, funciona dessa forma. É isso que eles querem dizer. Continuando, nesse sentido, não há dúvida acerca do valor recebido pela consulente, pela relação jurídica de prestação de serviço de marketplace, que é titular à comissão. Esse é o preço do serviço prestado que passa a integrar seu patrimônio e compõe integralmente a sua receita bruta. Já o valor recebido pela consulente relativa ao adimplemento da relação jurídica de compra e venda de mercadorias não é o preço do serviço prestado pela consulente. Então, se o sanduíche foi R$20, e dentro desses 20 apenas R$1 é a comissão, então não vai ser os R$20 o valor da prestação de serviço da consulente, sim o R$1. É isso que quer dizer. Esse montante decorre da relação de consumo estabelecida entre o consumidor e fornecedor de determinado produto. Assim que o preço de venda desse produto é receita bruta de quem ocupa o polo de alienante. Se a consulente não ocupa esse polo, o preço do produto não passa a integrar seu patrimônio e não compõe a sua receita bruta. Salienta-se que esse entendimento se aplica somente se estiverem bem definidas uma relação jurídica de prestação de serviço entre a consulente e seus contratantes, e outra de compra e venda de mercadorias entre os contratantes e os consumidores finais. Essas relações jurídicas devem ser atestadas pelos contratos firmados entre a consulente
é a contratante, e pelos documentos fiscais emitidos por ambos. Então é importante que tenha nota fiscal emitida tanto de quem vendeu quanto por quem pagou, certo? Em relação à contratante, o documento fiscal deve ser emitido ao consumidor final do produto, enquanto a consulente deverá emitir ao contratante documento fiscal correspondente ao serviço especificamente prestados com seu respectivo preço, comissão cobrada. Portanto, a receita bruta da consulente para fins de imposto de renda, pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, da COFINS, da contribuição para PIS e PASEP, não compreenderá a entrada de recursos que não pertencem e não serão repassados e serão repassados a terceiros, titulares da operação da venda intermediada. Em harmonia com a legislação tributária, sua receita bruta será representada pelos valores que prestam a remunerar os serviços de intermediação de negócio e para os quais deverá emitir a devida nota fiscal de serviço de acordo com as informações relatadas. Conclusão. É o que eu tinha falado já antes, no começo do vídeo. Esses valores da parte que não é da comissão não é considerado serviço, não é considerado receita bruta para a empresa de marketplace. Então vamos ler a conclusão. Em vista do exposto, soluciona-se que a consulta, respondendo à consulente que a receita bruta que trata o decreto 12 do decreto-lei número 1598 de 1977, no caso de prestação de serviço, corresponde ao preço do serviço e para fins do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, não se inclui no conceito de receita bruta o que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977. Os valores que circulam na contabilidade de pessoa jurídica e não lhe pertencem, sendo propriedade da receita bruta de terceiros titulares da relação jurídica que deu causa à entrada desse recurso. Então aqui está o pessoal os auditores que responderam a consulta. Lembrando que nós temos que a nossa última consulta respondida, ela tratava de uma situação semelhante, mas só que era da empresa que vendia. Ela queria saber se a parte que ela paga para a marketplace poderia ser tirada da receita bruta dela. Eu já adianto que nessa consulta, na outra consulta que foi feita pela empresa vendedora, pela lanchonete vendedora, não foi permitido tirar a parte da comissão, porque visto que isso é uma despesa, porque a empresa era do Simples Nacional, né? Então só poderia tirar se ela fosse uma empresa do lucro real. Mas nesse caso aqui já é diferente. A empresa entende-se que a empresa pode ser presumido real ou Simples Nacional, que o que vai ser de fato receita para ela vai ser só a comissão. Dúvidas, sugestões podem ser deixadas no comentário ou enviadas para o meu e-mail fenixaquino@hotmail.com. Obrigado e até a próxima.